nem culpas. Muito bem. Doutor Nuno Cristiano Sousa, também é esta a sua opinião? Sim, concordo com os pontos que a doutora começou a abordar, e acho que é importante ter aqui também atenção um fator, é que consoante a idade da criança ela vai ter necessidades diferentes, e portanto o ponto que tocou em que no primeiro ano de vida, quanto mais presentes os pais conseguirem estar, melhor. Embora possam ter ajudas paralelas, como avós, tios, quem quer que seja, mas que se tenha atenção a este ponto. Essas pessoas vão ajudar os pais a cuidar da criança, não vão substituir os pais no cuidado da criança. E isto tem que estar muito claro na mente de cada um deles, porque os avós não podem competir com os pais como para quererem ser a figura de referência da criança, e os avós ou tios ou familiares que vão ajudar não devem competir entre eles. Porque essas tantas pode ser uma desvantagem, não é? Pode ser uma... De repente os avós têm aquela criança a cargo e começam a imiscuir-se um bocadinho na educação, exatamente, criando conflitos familiares. Desautorizam os pais, confundem a criança, porque a criança começa a ouvir muitos inputs, muitas regras, de um lado pode, do outro lado não pode, e a criança depois obviamente vai tentar fazer aquilo que mais lhe agrada, não é? Claro. Depois pode perturbar a relação entre a criança e os pais, portanto, ajudar os pais a cuidar da criança. E os pais também não devem despejar as crianças nos familiares. Mas isso às vezes é complicado, não é? Porque vivemos num país, e falávamos disso ainda antes do programa começar, este país em que ainda há muito esta ideia de que quem fica até apagar a luz no fim do dia é quem tem mais sucesso profissional, e os pais veem-se um bocadinho nesta contingência de sair tão tarde, porque também querem ter a sua carreira, e ir buscar as crianças muito tarde. Exatamente. Fica difícil. Mas uma coisa é a gestão das circunstâncias, outra coisa é a gestão da atitude e da mentalidade, porque há muitos pais que podem eventualmente ter mais algum tempo livre e acabam por, enfim, não conseguir aproveitá-lo com os filhos, porque os filhos estão com os avós, portanto estão a ser bem cuidados pelo tio, pelo avô, por quem quer que seja. Portanto, descansam. Sim, também ajudam, mas os pais são sempre os pais. Uhum. Depois, com o avançar da idade, na reportagem focaram um ponto muito importante, que é a socialização das crianças. A família é muito importante, talvez é a estrutura de vida mais importante para a criança, mas não é tudo. E a criança deve ser estimulada a criar novas relações, a gostar muito da educadora, dos amigos, a explorar novas pessoas, novos Mas isso a partir de que idade? A partir do momento em que a criança se começa a expressar, a conseguir andar 2, 3 anos, pode-se começar a fazer essa transição. Pode-se fazer uma transição em que se deixa algumas horas a criança, por exemplo, na creche, para a criança se ir habituando, para se ir habituando à ideia de não estar com os pais, para os pais se irem habituando à ideia de não estarem com a criança, para ver como é que a criança reage, e depois ir alargando o tempo. Isto não é só um crescimento, não é só uma questão das crianças crescerem, os pais também têm que crescer, claro, na relação com... E dói, às vezes dói muito. Doutora Maria do Carmo, um dos problemas dos pais deixarem as crianças nas creches é o facto de elas não se queixarem quando são muito pequeninas, e os pais de repente começam a ter medo que lhes aconteçam algumas coisas que elas depois não podem expressar. Eu acho que isto é uma coisa que atormenta os pais. Sente isso quando falam consigo? Absolutamente. Sinto muito, sobretudo quando começam a surgir os problemas orgânicos, começam outra vez a surgir os problemas de certeza e de securização parental, mas obviamente que partimos do princípio, e isso é um dos cuidados que temos a ter, é que de facto quando os pais escolhem uma AMA ou escolhem uma creche, têm que ser eles a certificar-se que de facto a criança está bem, que a creche tem uma qualidade, de profissionais sobretudo. O que é que se deve ter em linha de conta quando se escolhe? O que é mesmo importante ter em linha de conta, levar em linha de conta quando se escolhe uma creche? Instalações, obviamente, e, portanto, as pessoas que estão a cuidar das crianças com formação, educadoras de infância, de preferência, mas pelo menos, se não for esse o caso, portanto, haver pessoas com preparação e saber suficiente para lidar com crianças das idades que guardam, não é? Mas, sem isso, obviamente, que não há creche de qualidade. E esse é que é o fator primordial, de facto, os pais saberem que há, pelo menos numa creche, um educador de infância, uma educadora, ou mais, mas pelo menos uma, não é? E depois, evidentemente, pode haver outros profissionais que guardam as crianças, cuidam das crianças no aspecto físico, e às quais as crianças se ligam muito. E de maneira nenhuma estou a ser, digamos, dar menos valor a essas pessoas, claro. Pelo contrário. Porque as pessoas às vezes dão amor, não é? Genuinamente têm uma capacidade de empatização e de interação com as crianças sem grandes formações académicas.
e é isso que os pais têm que ver, porque de facto nós não os podemos substituir nessa escolha, não é? É fundamental a qualidade das instalações, limpeza, segurança e depois a qualidade dos profissionais. Doutor Nuno, vantagens e desvantagens, não sei se queria acrescentar mais alguma coisa. Só acrescentar um pormenor, e materiais com os quais as crianças possam interagir, com os quais possam brincar, porque o cuidar das crianças não é só dar resposta às necessidades físicas. O brincar para a criança, eu costumo dizer que é o primeiro trabalho da criança, é uma experiência científica, porque elas estão a conhecer o mundo, e portanto o sítio onde elas vão passar o dia deve ser um sítio muito interativo, que tenha pessoas que possam interagir com elas e que possam interagir com jogos, brinquedos, uns com os outros. Fala-se muito dessa estimulação das capacidades cognitivas e nas crianças que frequentam as creches, na socialização, e eu acho ótimo, até para retirar um bocadinho a culpa dos pais, não é? Que eles sintam que na escola, na creche, as crianças têm todo esse lado. Mas eu gostava de saber até que ponto é que faz realmente diferença para o futuro de uma criança ter essa estimulação precoce. Eu se calhar faria um ajuste. A questão não é estimular as crianças, porque isso pode seguir uma tendência de querer treinar as crianças para serem mais com sucesso, com mais sucesso do que aquilo que é suposto terem naquela idade. Deve-se fazer um acompanhamento aos estímulos que a criança precisa. Portanto, brincar com elas. Não é pô-las a aprender a ler antes de ir para a escola. Não é pô-las a saber a tabuada antes de ir para a escola. Isso, cada coisa a seu tempo. É acompanhá-las naquilo que são as necessidades delas. Isso passa muito pelo brincar. O brincar está-se a permitir que a criança se desenvolva. E isso é o estímulo que é necessário. Que vantagens e desvantagens, diria, que há nas creches ou nas AMAs, portanto, em tudo o que não tem a ver com os avós, que são aquele porto seguro de amor, de afeto, ou pelo menos espera-se que seja. Não, e até pais, porque muitas vezes, recentemente tenho tido a agradável surpresa de mães que trabalham por conta própria e que podem ficar em casa com os filhos e, portanto, nem sequer se põe esse problema no primeiro ou segundo ano de vida. Em relação às vantagens, as vantagens serão, eventualmente, de socialização, não é? Portanto, a criança aprende a lidar mais com o outro, mais precocemente, a ter a noção de que não é ela o centro das atenções, coisa que, de facto, quando fica no domicílio e, sobretudo, com os avós, há muito essa tendência de sentir-se o centro da atenção e, portanto, no infantário ou na creche não vai suceder isso, seguramente. Portanto, ela vai ter consciência mais precocemente que existem outras crianças, vai se socializar, vai aprender coisas com os outros, isso é extraordinariamente importante e enriquecedor para o desenvolvimento delas. Inclusivamente o aspecto da linguagem, poderá eventualmente haver uma linguagem expressiva um pouco mais precocemente, há estudos que apontam para isso. Eu penso que isso não é o mais importante. Sim, até porque temos a mania de ter pressa, exatamente. Também não há pressa, não é? A criança pode expressar-se. Eu tenho muitas crianças, às vezes, enfim, mas algumas crianças, e tive uma experiência pessoal, inclusivamente na minha casa, de umas mães, dos pais que ficam muito preocupados porque, de facto, a criança percebe tudo, mas não fala, não é capaz de dizer uma palavra. Bem, e depois, obviamente, quando nós vamos observá-los e tentamos interagir com elas mais personalizadamente, obviamente que ela consegue dizer, não está para dizer, porque toda a gente lhe facilita. Toda a gente percebe, exato. Toda a gente percebe, tem uma linguagem gestual e uma linguagem social extremamente rica, aponta, toda a gente anda à roda dela e, portanto, essa parte da linguagem expressiva poderá eventualmente ficar um bocadinho, não é atrasada, porque ela está lá toda. Os conceitos, essas coisas estão lá todos, mas poderá ser um bocadinho mais emergente um pouco mais tardiamente, mas quando emergem em força. Em força. Doutor Nuno, há estudos, ou já há estudos para tudo também, não é? Mas há estudos que dizem que algumas patologias, como até a depressão na idade adulta, podem advir, e isto inquietou-me, este estudo confesso que me inquietou um bocadinho, porque dizia este estudo que a escolha da creche é de tal forma importante, porque nos 2 primeiros anos de vida, os 2 primeiros anos de vida são cruciais para o desenvolvimento emocional do bebê, e portanto será a escolha mais determinante que os pais fazem, porque patologias como até a depressão podem desenvolver-se tendo como origem este princípio de vida. Isto é uma coisa um bocadinho inquietante para os pais e corresponde a uma verdade. Acha que sim? Contribui, mas isto não é para assustar ninguém, posto dessa forma. É assustador, não é? Os pais ficam não. Vou fazer toda uma análise das creches.
quer dizer, o ser humano desenvolve-se na relação uns com os outros. Obviamente que uma criança nasce num seio familiar e, portanto, esse seio familiar vai ser o primeiro mundo que a criança conhece, vai ser a primeira influência no mundo da criança. E a creche será uma outra etapa. Não é por haver uma creche que não seja a perfeita, onde a criança vai passar por algumas desilusões, vai ter algumas frustrações, não é isso que vai fazer com que a criança vá desenvolver uma patologia grave. A criança, se sentir que tem uma família que está preocupada com ela, se sentir que tem pessoas a quem pode recorrer quando tem algum problema, não vai ser uma creche que vai pôr em causa o bom desenvolvimento da criança. E, obviamente, que desde que os pais estejam atentos a sinais estranhos, não é? Exatamente. Eu digo muito, cuidar das crianças, ajudá-las a crescer, não é protegê-las do sofrimento, porque é inevitável sofrer-se ao longo da vida, pelo que quer que seja, coisas simples, coisas complexas. É importante estar-se lá para ajudar a criança a lidar com o que acontece, a perceber como reagir ao que acontece e superar aquilo que correu menos bem. Portanto, desde que haja essa segurança familiar, os pais podem estar descansados, porque a criança também tem capacidades, tem competências, só precisa de uma ajudinha. Muito bem. Quando as crianças choram muito na altura da separação dos pais, que é uma coisa muito violenta, muito violenta para os pais, para as mães, como é que se deve reagir? O que é que os pais devem fazer para não morrerem um bocadinho naquele momento em que deixam os bebés a chorar tanto? Obviamente podem fazer essa integração, como já aqui foi dito, de uma forma mais progressiva, até para não haver tanto sofrimento da criança e tanto sofrimento parental, não é? Portanto, muitas vezes antes da mãe acabar a licença de parto, eu recomendo que se vá fazendo alguma tentativa de separação, justamente na instituição onde decidiram colocar o filho, no sentido de ele estar mais habituado e, portanto, no primeiro grande dia não estar, enfim, tão desamparado, digamos, e ficar tão infeliz. Mas às vezes não é no primeiro dia, às vezes eles vão muito bem no primeiro dia, muito felizes e depois os pais ficam descansados e a seguir na semana seguinte começa a barreira. Eu penso que a preparação tem que ser feita ao longo de algum tempo e depende das crianças. Há crianças que de facto logo nas primeiras separações reagem muito mal e há outras que reagem mais tardiamente. Mas eu também estou de acordo que a criança tem de perceber que chegou um tempo em que há uma mudança na vida dela e que que não é isso que significa que os pais deixem de gostar dela e deixem de a amparar e deixem de estar presentes. Portanto, se a criança está num dia, durante uma semana, muito desconsolada, não, obviamente que eventualmente os pais poderão ir buscá-la mais cedo, portanto compensar isso, mas não é razão nenhuma de desistir, exatamente. Porque há um limite, há um treino de resistência à frustração e, portanto, começa também por estes pequenos momentos. Muito bem. Queria dizer acrescentar mais uma coisa, porque eu também gostava de perguntar como é que se pode distinguir entre um choro que é um choro normal de separação e um choro que às tantas pode ser um sinal de qualquer coisa. Que eu acho que às vezes os pais pensam, será que isto quer dizer que há qualquer coisa que se passa ali dentro que eu não sei? Quando há mais esse qualquer coisa, há mais sintomas paralelos. A criança tem dificuldade, rejeita a alimentação, por exemplo, pode ter descontrole dos esfíncteres, pode ter dificuldade em dormir, portanto há uma panóplia de coisas que acontecem paralelamente. Isso é bom para descansar os pais, só o choro não... Sim, sempre atentos ao contexto, não analisar as reações individualmente, contexto. E relativamente à questão da separação, há também dois pormenores que podem ajudar. As crianças ainda não têm, vamos por assim, uma memória perfeitamente funcional. Elas podem ter medo que os pais se esqueçam delas. Então ficam muito ansiosas com esta questão da separação. E se os pais lhes disserem, quando os forem deixar, por exemplo, à instituição, podem dizer coisas do género: estás descansado, eu não me esqueço de ti, estás no meu coração, deste tipo de coisas que apelem à ligação entre os dois. Se estiveres triste, podes pedir à professora para ligar, eu falo contigo. Se as pessoas, já disseste que também gostas das pessoas que tomam conta de ti, portanto, apelar a estas relações de segurança. E pode-se também dar um objeto pessoal dos pais à criança, para a criança sentir que tem ali uma espécie de presença que vai fazer... E às vezes são os próprios pais, acho eu, que provocam aquele desespero quase, porque estão eles
próprios estão tão desesperados, não é? Exatamente. Que já se despedem da criança, adeus, não é? Isso também imprime um desespero nos miúdos. Sem dúvida. Eu penso que o desespero das crianças é muito o reflexo do desespero dos pais, enfim, da impotência que sentem em não ter alternativas. Mas também estou de acordo que, de facto, existem outros sintomas se houver algum problema de comportamento. Portanto, nomeadamente, a interação é fundamental para nós percebermos se há mais qualquer coisa ou não com a criança. Relativamente ao choro, é interessante porque o choro é das formas de comunicação mais importantes do bebê, da criança dos 2 anos para os pais. E durante as minhas consultas, muitas vezes, eu apercebo-me que os pais estão ansiosos e que às vezes estão a dar há uma excessiva centralização na criança, e eu aproveito os tons do choro. Acha que ele está infeliz, acha que está de facto a correr mal a consulta, porque quando estão a ser... Não, quer dizer, os tons do choro são muito importantes para nós percebermos quando é que a criança está a fazer uma certa pressão e está a fazer uma chantagem emocional com os pais, ou quando está mesmo doente. São choros completamente diferentes, e as mães conhecem isso muito bem. Se não quiserem ser cegas, conseguem ver. E quando acontece o contrário, quando os pais vão todos satisfeitos buscar a criança e chegam lá e ela não quer ir e chora quando vai para os braços dos pais, isso é uma coisa terrível, é uma facada no coração de qualquer mãe e de qualquer pai. E acontece. É porquê? Porquê que fazem isso? Não gostam da família? Não, é sinal que também gostam do sítio onde estão. Obviamente que se isto se torna recorrente, pode-se tentar perceber se há alguma coisa na relação com o filho que pode estar a incomodar o filho, os filhos, e portanto já há ali um ajuste que pode ser feito. Mas não é necessariamente essa questão. A maior parte das vezes deve-se mesmo a esse facto. As crianças gostam de estar com os colegas, gostam de estar... E se calhar também é a sua chamada de atenção, não é? Tipo, tu estiveste fora o dia todo e agora não penses que eu vou correr para os teus braços. Acha que é isso também? É, muitas vezes eu penso que é isso. Há crianças também que gostam um pouco de mudanças na sua vida e, portanto, afastarem-se de manhã e estarem entretidas numa determinado tipo de tarefas ou com outras crianças, enfim. Mas, de uma maneira geral, digamos, um sinal de sanção aos pais, de atenção, que de facto agora é a minha vez de... Não penses que pões depois de mim, também tenho quereres. As crianças são de facto fascinantes nesse aspecto, percebem muito mais as coisas do que nós pensamos. E aos pais, sobretudo aqueles que têm pouca experiência, no primeiro filho, é preciso explicar isto muito bem, porque senão caímos às vezes num exagero de atenções e de preocupações que não têm, e de proteção que não têm qualquer fundamento. Muito bem, muito obrigada por terem vindo, por terem ajudado aqui a percebermos as vantagens e as desvantagens de cada opção. Ter de deixar os filhos ao cuidado de outras pessoas, sejam os avós, sejam as amas ou as creches, custa sempre um bocadinho. E é natural que haja dúvidas, receios e inseguranças, mas se a escolha tiver sido bem medida e pesada, em princípio, acaba por correr tudo bem. O Pais e Filhos volta para a semana com outros temas, outros convidados, novas dicas para pais e filhos. Conto consigo.